Olá, esse é o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Nos próximos 30 minutos, informação de qualidade para o empreendedor brasileiro. Eu sou Camila Xavier, você é muito bem-vindo. Comércio registra alta tímida e de última hora nas vendas do Dia dos Pais. A data comemorativa é a quarta mais importante do ano para os vendedores. Feira atrai possibilidade de investimento para mais de 300 marcas em São Paulo. E na coluna Empreendedorismo e Vendas, o Thiago Conser te conta quais os melhores indicadores para acompanhar o desempenho da sua equipe. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição. A expectativa do mercado financeiro para a inflação de 2023 foi mantida em relação à semana anterior. Segundo o Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, a estimativa para o IPCA de 2023 continuou em 4,84%, enquanto a previsão da inflação para 2024 caiu de 3,88% para 3,86%. Já o cálculo para o crescimento do PIB subiu pela segunda semana consecutiva, de 2,26% para 2,29%. Para a taxa Selic, a projeção foi mantida em 11,75%. Comércio teve movimentação tímida no Dia dos Pais. Segundo o indicador da Serasa Experian, o desempenho das empresas na semana da data comemorativa caiu 2,8% na comparação ao mesmo período de 2022. A pesquisa mostra que os filhos deixaram para comprar o presente dos pais em última hora. Quando se leva em conta apenas o final de semana, o Dia dos Pais impulsionou o comércio em 0,4%. E a melhor forma de acompanhar o desempenho das vendas é se atentar aos indicadores, mas também é preciso olhar para quem integra essa equipe. E quem vem com dicas para a gente é o especialista Thiago Conser. Oi, Thiago, boa noite. Boa noite, Camila, tudo bem? Tudo jóia, Thiago? Quais as dicas que você traz hoje para a gente? Primeiro que você viu o que acontece, né, Camila? Os pais são sempre lembrados na última hora só, né? É verdade. O importante é não esquecer, eu ganhei o meu aqui, viu, Camila? Ganhei meus presentes aqui, isso que é o mais importante, então, ótimos presentes. Camila, vamos lá, vamos falar dessa atividade tão importante que é para os empresários acompanhar os seus números, principalmente na parte comercial, que ele é muito deixado de lado, tá, Camila? Só para você ter uma ideia, a pesquisa mais recente que a gente tem é que 96%, praticamente todos os gestores, não confiam nos seus indicadores. Quer dizer, os números que ele tem para trabalhar, tomar decisões, não é confiável na parte comercial, né? E isso é muito comum. Os vendedores não têm costume, né, de controlar seus próprios números. Tem vendedores, por exemplo, que eles nem sabem quanto vão ganhar no final do mês, quer dizer, não controlam quanto vendeu, qual a comissão, e ali fica uma surpresa, eles não conseguem nem cruzar isso. Então é muito comum, mas a nossa missão aqui é levar profissionalismo, né, para toda a empresa, principalmente para o departamento comercial. Camila, eu montei rapidinho aqui uma lista, então quem está assistindo, anota, porque essa lista aqui é bem exclusiva dos principais indicadores que nós acompanhamos e orientamos as empresas. Então eu separei, Camila, por 3 partes: varejo, representante comercial e o inside sales, que eu vou explicar o que é, tá? Que são as 3 áreas que mais tem vendedores. O varejo, as lojas, né, o comércio, os 4 principais são número de clientes atendidos, então eu fiz aqui uma lista, número de vendas, então você vai saber quantas pessoas atendeu, quanto vendeu, aí você vai ter uma porcentagem, né, de quanto você converteu. O ticket médio, então você pega todas as vendas que você fez no dia e divide pela quantidade de vendas que você fez, você tem um ticket médio aí que você fez, né? E a venda total, o faturamento. No representante comercial, ele que vai nas empresas, visita, geralmente vende, né, de empresa para empresa, aqui tem muito mais, mas eu fiz uma seleção deles, que é positivação de clientes, então aqueles clientes que compram todo mês, você tem uma fatia que precisam comprar no próximo mês também. Então, isso é um indicador importantíssimo na representação comercial. O ticket médio, né? Então, se você pegar toda a venda e dividir pela quantidade de vendas que você fez, o faturamento pela quantidade, você tem o ticket médio para saber se está diminuindo ou aumentando. Quantidade de mix médio. Então, às vezes ele tem ali vários produtos na carteira,
quantos produtos cada cliente compra em média. Isso é muito importante. Faturamento bruto, né, o total de clientes ativos que compram com frequência para ele e a lucratividade dele, obviamente, e o desconto médio que ele tem por todos os clientes. Então, são indicadores extremamente importantes para tomar decisões. E no Inside Sales, Camila, o que é Inside Sales? É aquela venda por telefone, né, conhecida antigamente por televendas, mas o Inside Sales ele é um pouco mais complexo, tem muito mais ferramentas. Então, há vendas ali por telefone interna, pode ser WhatsApp ou ligação, ela tem os indicadores mais importantes dela, que é venda total, então quanto que foi vendido por vendedor, a quantidade de reunião que foi feita por ele, então quem faz venda interna, o volume de reunião é extremamente importante, diz muito, a quantidade de contratos que ele fechou, né, ou de vendas de produto, então aí você tem uma média entre a quantidade de gente que você atendeu e a quantidade de vendas que você fez, o LTV, que é o Lifetime Value, olha que palavra bonita, né? Que é para quem vende produtos que você paga todo mês, né? Que a pessoa fica lá 1, 2 anos com você, é essa média. Então, quanto tempo que aquela venda que foi feita, quanto tempo ele fica sem sair, sem parar de comprar de você. Então, quem faz venda interna é um indicador muito importante. E, por último, a taxa de conversão entre a quantidade de pessoas que entraram em contato e quantas vendas ele fechou. Então, olha só que aí tem muitos números, Camila, mas lembrando, né? Esses são os principais. Com esses números, você consegue controlar, dar direção e saber onde você é mais forte como vendedor e onde você é mais fraco. E isso não são indicadores de gestão. Isso é indicador somente que o gerente, o gestor, tem que acompanhar junto com a sua equipe comercial, Camila. Maravilha, Thiago. Obrigada pelas dicas. De nada, viu? O Brasil é o 12º maior produtor de vinho no mundo. A fabricação, que não se limita mais à Serra Gaúcha, hoje alcança regiões como o Vale do São Francisco e o Distrito Federal. Em Brasília, um evento aproximou produtores e distribuidores daqueles que apreciam a bebida. Vamos ver. Para além do sabor, quando o assunto é vinho, a gente fala também sobre história. Para se ter uma ideia, foi lá no Egito, 3.000 anos antes de Cristo, um dos primeiros registros da bebida. É possível observar como era a plantação de parreiras, a prensa com os pés, a fermentação e o armazenamento. Centenas de anos depois, a bebida ainda está por aqui, aprimorada, estilizada e digna de um bom investimento, a ponto de ganhar um evento próprio em Brasília, o Viva Vinho, que tem como proposta trazer experiências e, por que não, bons negócios. Bom, a gente está num cartão postal, né, ponto turístico de Brasília, e ter uma visibilidade, os empreendedores com as suas empresas e marcas tendo visibilidade num evento como esse, que chama um público muito qualificado da cidade, é sempre uma boa perspectiva para se colocar no mercado, para ser visto, e a gente sabe que a gente compra por confiança, né? Então a gente confia em quem a gente conhece. A Márcia é de Araçatuba, São Paulo, e encontrou em Brasília a chance de criar uma empresa voltada para a revenda de vinhos produzidos no país e fora dele. O que a gente mais espera é levar ao conhecimento dos brasilienses, né, do povo de Brasília, das pessoas de Brasília, quão bons são os vinhos brasileiros e os vinhos romenos também, que nós representamos os vinhos romenos, né? E quando falamos de vinho, claro, temos que falar sobre harmonização. E se tem um parceiro bom para a bebida, é o queijo. O Álvaro veio de Minas Gerais com boas opções. Olha, esses queijos são iguarias de Minas Gerais. São os queijos canastra, eu tenho queijo da Sete Salitro, eu tenho queijo do Cerro e também tenho de várias localidades de Minas. A divulgação da nossa empresa, que é a Dom Queijinho, é muito importante, porque é de boca em boca que se faz, mas é comendo o produto, experimentando nossos produtos que se vai, entendeu? Além só de conhecer Minas Gerais, mas conhecer a Dom Queijinho em Brasília. Isso se faz o quê? Melhorar o quê? A nossa condição de trabalho e nossa expansão da nossa empresa. Pois é, ainda sobre o vinho, o mercado tem crescido no Brasil. Dados divulgados pela Associação Brasileira de Enologia mostram que o crescimento foi de 6% no ano passado em comparação a 2021. Foram mais de 400 milhões de reais em vendas. A expectativa para esse ano é de que o número seja ainda maior. O Brasil é um país emergente no mundo do vinho e está crescendo muito o consumo interno, o interesse das pessoas por vinho aqui no Brasil. E o Brasil antes produzia vinho somente na Serra Gaúcha, né? que é a área tradicional do vinho, que está ali entre o paralelo 30 e 50. Hoje nós temos uma produção já
vinhos tropicais lá no Vale de São Francisco, temos os vinhos de inverno em São Paulo e temos os vinhos do Cerrado, né, que é uma novidade muito boa que apareceu. Bom para quem vende, bom para quem consome. Afinal, com o mercado aquecido, se destaca quem cria diferenciais. Produtos bem trabalhados e sabores ainda mais marcantes são algumas das apostas. Os eventos são uma vitrine para quem está produzindo. Então, aqui você pode testar o seu produto, aqui você tem um consumidor final trocando essa ideia com você se o seu produto está bom, se não está, antes de você se aventurar mesmo de ter uma loja onde seus custos começam a ser bem mais altos. E no próximo bloco a gente bate um papo sobre os principais obstáculos no caminho de quem empreende e as formas de contorná-los. Não saia daí, eu já volto. Jornal do Empreendedor está de volta ao vivo para todo o Brasil. Ao longo da trajetória, quem empreende enfrenta aí uma série de dificuldades, né? Embora não seja possível antecipar todos os desafios, problemas, né? Mas podemos estudar aí algumas formas de superá-los. E quem traz as dicas hoje para a gente é a especialista Bruna Zanini. Oi, Bruna, seja bem-vinda. Boa noite, Camila. Como vai? Boa noite, ouvintes. Boa noite, Bruna. Bruna, para a gente começar, quais são as maiores dificuldades de empreender hoje e como é possível lidar com elas? Bom, primeira coisa é ter em mente que empreender é quase que uma roleta russa, né? Em alguns momentos, a gente está extremamente animado com toda a situação, em outros momentos, a gente está enfrentando grandes desafios, né? O principal de tudo é você ter uma mentalidade de empreendedor, entender que riscos são inerentes da atividade, então vão ter momentos que você vai ver sua empresa em condições muito favoráveis e outros momentos que você vai precisar de uma certa estratégia para lidar com desafios, né? E aí, neste ponto, eu preciso já salientar que é super importante a gente ter um plano de negócios, um plano de negócios que nos permita trazer ali algumas respostas, algumas diretrizes e, principalmente, organização interna, né? Para vencer questões como problemas financeiros, fluxo de caixa e afins. A gente tem que ter muita clareza sobre o que precisa ser feito e quais são as fontes, os recursos que vão ser utilizados na operação e assim vai. Bruna, abrir hoje uma empresa ainda é o maior desafio, a maior dificuldade que os empreendedores encontram? Na verdade, eu diria que não, porque hoje abrir uma empresa, aquela burocracia que a gente tinha, né, na abertura de empresa, foi de alguma maneira mitigada, né? Então, hoje a gente consegue abrir uma empresa de maneira rápida. A questão não é o abrir, a questão é o manter ela viva, né? Essa é a grande diferença. Sim. A gente está com um problema técnico com a Bruna. Vamos tentar reconectá-la, né? Trazê-la de volta aqui para a gente conversar. Ela que estava aí dando dicas para a gente sobre como nós podemos estudar os desafios para abrir uma empresa, para empreender hoje em dia no Brasil, né? Conseguimos conexão com a Bruna novamente. Oi, Bruna. Você estava falando que Camila, hoje está voltei. até mais fácil abrir uma empresa. O difícil é manter, né? Exatamente. Abrir empresa, você consegue abrir em poucas horas. Hoje em dia está bem facilitado esse processo de abertura da empresa. O maior desafio não é nem abrir, e sim manter essa empresa funcionando. Manter a empresa lucrativa, seguindo fielmente ali ao planejamento inicial. Esse é o grande desafio do empreendedor hoje. Sim, e Bruna, criar algo exclusivo que atenda aí uma demanda do mercado e desperte o desejo de compra dos clientes, né? Não é uma tarefa fácil, a gente sabe bem disso, né? O que você orienta nesses casos para quem empreende, né? Mas está ali sempre inovando, quem já tem uma empresa estabelecida, mas precisa estar sempre inovando? Certo. Bom, de pronto é preciso ter em mente que a inovação tecnológica já não é mais uma opção, é obrigatório. Os empreendedores eles têm que estar sempre de olho nos avanços tecnológicos, né? O consumidor está cada vez
mais exigente com essa questão de inovação, tecnologia. As pessoas elas estão trazendo isso como comum na vida delas. Então, o teu produto, o seu serviço precisa se atentar e precisa incorporar essa mentalidade. Então, a inovação tecnológica é mandatória, né? Toda a questão de tecnologia, isso é muito importante. Então, trazer uma solução para o mercado que envolva tecnologia, que envolva inovação, é muito importante. E você consegue, através de uma análise de concorrência, uma análise dos seus concorrentes, verificar o que... Alô? Indo, Bruna. Eu acho que caiu. Verificar, então, o que ainda falta para fins de soluções de mercado para você trazer inovação do teu produto ou serviço. Perfeito. E para quem deseja aí abrir um negócio novo, o que você sugere? Qual seria o primeiro passo? Para quem quer criar uma nova empresa? Isso. Bom, o primeiro passo, então, é você fazer o seu plano de negócios. Isso é muito importante. Feito esse plano de negócios, entendendo o seu capital, o seu recurso disponível, sabendo que quais serão os seus consumidores, qual é o seu público-alvo, qual o seu produto. A partir disso, o ideal é você procurar um assessoramento contábil, se possível até mesmo jurídico, para a formalização da tua empresa de uma maneira segura, principalmente quando se trata de questões tributárias. Muitos empreendedores acabam pagando muito além do que precisava de tributo por falta de conhecimento sobre como funciona o regulamento do setor dele. Sim, e Bruna, investir em marketing hoje em dia é uma boa opção para trazer aí mais visibilidade para o negócio e possíveis clientes também? Certamente, certamente. Quem não é visto não é lembrado, e essa máxima serve também para o empreendedorismo. Você precisa, enquanto empreendedor, se preocupar com questões relacionadas ao marketing. Como que vai ser a sua comunicação, como que o seu público-alvo ele recebe e você pode se comunicar com ele, porque se você simplesmente abre as portas e não comunica sobre aquilo que você está vendendo, infelizmente você está fadado ao fracasso em um ecossistema, em um mundo hoje extremamente globalizado e de informação a todo momento. Perfeito. Bruna Zanini, muito obrigada pelas dicas que você deu para os nossos telespectadores hoje. Maravilha, muito obrigada, pessoal. Bons negócios marcaram a Expo Empreender neste final de semana em São Paulo. Em 2 dias, a feira foi ponto de encontro entre 350 marcas e investidores. Acompanhe na reportagem de Anthony Wells. Negócios, palestras, networking. 3 palavras que resumem muito bem a Expo Empreendedor. Estamos falando de um espaço para todo tipo de empresário e empresária, desde aquele mais experiente até o empresário mais novato, que está querendo se aventurar e crescer no empreendedorismo brasileiro. Vanessa Ferraz, por exemplo, é sócia fundadora de uma empresa de contabilidade. É um escritório especializado em gestão empresarial, contabilidade e assessoria para os microempreendedores e empresários de grande porte também. Um dos nossos focos principais é trazer um plano de negócios mais acessível. Então, a gente costuma fazer um planejamento tributário para verificar a adequação da empresa, se realmente ela está na questão tributária certa, se ela está pagando o número de impostos corretos. Ela está há 3 anos no mercado, mas está participando da feira pela primeira vez. Na mesa do estande, em cima dos panfletos, uma pedra que supostamente atrai a prosperidade financeira. Essa aqui é uma pedra que eu acredito muito em energias também, então ela traz para a gente essa questão financeira e ajuda a aumentar, que é o que eu penso para mim e penso para os nossos clientes também. A empresa Let's Go, que em inglês significa vamos, também tem a meta de ajudar o empresário. Ela foi lançada no primeiro dia da Expo Empreendedor e, como o nome sugere, quer alavancar o empreendedor brasileiro. Toda hora é hora de empreender no Brasil. O Brasil tem um povo criativo que empreende muitas vezes por necessidade, que quer ser dono do próprio nariz. Eu acho que a hora agora é a hora de começar direito. É a gente trazer para o mercado uma educação e gente disposta a repassar o conteúdo e o conhecimento. O Brasil ele vai ter uma história completamente diferente se a gente incentivar o empreendedorismo. O empreendedorismo ele consegue impulsionar não só as pessoas, as regiões,
mas o nosso país também. Quanto mais negócios prósperos nós tivermos, quanto mais as empresas elas estiverem rodando, mais emprego a gente gera, mais trabalho, mais felicidade, mais sonhos são realizados. Além de buscar sustentabilidade nos processos, algumas empresas desenvolvem produtos que protegem o meio ambiente. Vamos conhecer uma tecnologia capaz de degradar plásticos jogados na natureza. Na Expo Acre 2023, o repórter Márcio Fontinelli conheceu o projeto. A gente sabe que a poluição é um problema grave em todo o mundo, principalmente quando se trata do descarte de plástico. Afinal de contas, ele leva quase 100 anos para se dissolver na natureza e muitas vezes nem consegue ser eliminado totalmente. Mas esse problema foi resolvido aqui pela Larice, que criou uma empresa, uma startup, que é voltada para essa área ambiental e está expondo aqui na Expo Acre 2023 com o apoio do Sebrae. Larice, como é que funciona a sua empresa? Então, a Decomplast é uma empresa que desenvolve um biodecompositor de plástico, né, um bioinsumo, utilizando fungos da Amazônia. Tá? Então, a gente desenvolveu um consórcio de fungos exatamente que tem a capacidade de acelerar esse processo de decomposição de plástico. O plástico é um biopolímero, tá? Ele é um polímero, na verdade, e o micro-organismo ele utiliza o plástico como alimento. Então, ele vai utilizar uma fonte de carbono, então ele vai utilizar o plástico, que é esse polímero, como alimento e vai liberar um carbono que a gente chama ecológico, que é a forma de CO2 ou um monômero que seja utilizado por outros micro-organismos. Então, ele acelera esse processo, como você mesmo falou, que demora de 200 a 400 anos, dependendo do tipo de plástico, a gente tem diferentes tipos de plástico. Então, ele diminui esse tempo, degradando esse resíduo que está no ambiente, principalmente, que é a principal forma de descarte, infelizmente, do plástico. Ele volta para o ambiente e o ambiente ele não aprendeu a degradar isso aí. Então, esses micro-organismos aceleram isso e transformam esse polímero em CO2 e água. E como é que a pessoa pode comprar e como é que ela pode colocar isso para que ela possa usar? Ela joga isso no meio ambiente ou ela tem algum sistema próprio? Como é que funciona? Então, o nosso principal forma realmente de venda é junto, que a gente está desenvolvendo para aplicar isso junto às prefeituras, porque elas que fazem, tem os seus aterros sanitários, que tem tanto a parte do resíduo que vai para esse ambiente, porque tem um plástico também que tem um valor comercial. Esse aí, ele pode voltar para a cadeia reversa e entrar como dinheiro realmente para quem está utilizando, os catadores, né, trabalhando com esse processo de reciclagem. Então, esse bioinsumo, que ele é produzido, ele é ressuspenso em água e quem trata exatamente, a gente dá esse suporte junto às prefeituras para ser aplicado no ambiente como um inoculante para poder acelerar esse processo lá. Larice, para você, qual a importância de participar da Expo Acre? Isso aqui é a feira de exposições do Acre, né? Acho que é o principal evento exatamente da gente poder estar aqui, expondo o nosso trabalho, expondo o que a gente está desenvolvendo, expondo nossa empresa para os participantes que estão aqui e para a comunidade de um modo geral. Extremamente importante. Obrigado, Larice. É a prova de que dá para empreender também salvando a natureza. Voltamos aos estúdios. Que bacana, né? E depois da crise nas grandes redes de livrarias, as pequenas ganham espaço entre os leitores. Confira na reportagem. O prazer de folhear um livro. O cheiro do livro não tem comparação. Você pode entrar numa livraria, tomar um café junto, entendeu? Socializar com outras pessoas. Então, é fantástico, eu amo. De olho nesse público, o que antes era um espaço de passagem virou uma pequena livraria. Por trás do negócio, uma distribuidora. As mega lojas de livros eram os principais clientes. Com o fechamento de muitas delas, a empresa se reinventou. Vamos abrir ponto, vamos procurar feira, vamos procurar evento e a tendência é a gente abrir mais loja. Onde fechou, a gente abrir ponto, né? Lojas pequenas, né? Tem sido uma tendência. Em 2022, foram cerca de 100 novas livrarias aqui no Brasil. Em vez de grandes espaços, pequenos negócios. E esse modelo tem ajudado hoje a manter as vendas em um dos ícones da era de ouro das grandes livrarias aqui no Brasil. Em fevereiro, a Justiça decretou a falência da Livraria Cultura. Enquanto o caso segue na Justiça, o espaço no Conjunto Nacional foi alugado para 5 distribuidoras e editoras que vendem seus livros ali. No
primeiro olhar tu não nota, porque é um lugar grande e tá tudo junto e misturado, mas aí quando tu começa a ver os livros, querer saber preço e se interessar mais, tu percebe que é tudo bem divididinho. A expectativa nos próximos anos é alcançar a marca de 2013, quando 3.029 livrarias estavam abertas no país. As menores devem puxar este resultado. Com os custos enxutos, tentam enfrentar a concorrência das vendas online. Mercado há, falta incentivo. Nossas pesquisas mostram que 30% dos brasileiros alegam nunca ter adquirido um livro. A gente sabe que grande parte desse percentual é devido à questão de poder de compra. Parece que depois que tu começa a ler, parece que só esse mundo fica pouco. Aí tu vai procurando os outros. E o Jornal do Empreendedor, terceira edição, fica por aqui. Para você, uma boa noite e uma ótima semana. E a gente se vê amanhã.